Olá, pessoal. Continuando a nossa bioquímica, falando um pouquinho hoje dos sais minerais. Os sais minerais, eles devem ser adquiridos na nossa alimentação, pois nós não conseguimos produzir esses sais minerais. Alimentação composta de verduras, legumes, frutas, leite, ovos, peixe, também trazem muitos minerais para a gente. Os minerais eles são muito importantes, apesar deles representarem somente 1% da composição do nosso organismo, da composição celular, eles são muito importantes no organismo. Falando um pouquinho no geral, os sais minerais eles ajudam o funcionamento das enzimas, são considerados cofatores. Enzima é uma substância química que a gente vai trabalhar na aula 9, mais ou menos, e ela ajuda as reações do nosso organismo a acontecerem. Então, todas as funções do nosso corpo são baseadas em reações químicas. E as enzimas é que fazem essas reações acontecerem. Mas às vezes as enzimas dão uma empacadinha. E quem dá uma empurrada, né, que ativa a enzima, é justamente o mineral, tá? Isso são cofatores, como se fossem os coadjuvantes, tá? Além disso, os minerais ajudam a controlar o pH. pH, nós veremos mais para frente, vocês irão estudar em química, é o potencial hidrogeniônico. Em poucas palavras, a quantidade de íons H+, que tem livre numa solução. E aí nós consideramos ela ácida, neutra ou alcalina. Mas como eu disse, iremos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Eu vou encontrar os minerais sob duas formas: insolúvel e solúvel. A insolúvel, é mais fácil falar primeiro, são aquelas que estão nos componentes das estruturas ósseas, das estruturas esqueléticas. O que a gente vai trabalhar aqui é o cálcio, tá? Então, o cálcio vai estar na forma insolúvel. Solúvel é o que está dissolvido em água. Então, ele tem carga positiva ou negativa, ele leva o nome de íon. Cátion, ânion. Vocês irão estudar e serão cobrados em química, tá? Eu preciso que vocês saibam que a palavrinha íon se refere ao mineral que está dissolvido em água. Se ele ganha carga elétrica, ele perde carga, isso ainda vocês vão aprender em química, ok? Lembrando que a matéria é bioquímica, então um pouquinho da química a gente tem que puxar, tá bom? Eu vou falar de alguns que são os mais cobrados nos vestibulares, no ensino médio. Sódio e potássio normalmente trabalham juntos, inclusive o sódio ele é muito comum fora da célula e o potássio dentro. E aí eles ficam meio que brincando de entra e sai da célula, causando o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio ela é muito importante para o impulso nervoso nos neurônios. É importante para a contração muscular. Sozinho, o sódio tem a ver com o equilíbrio hidrossalino, o equilíbrio de água dentro das células e fora das células, né? Porque o sódio ele retém água. Já o potássio, podemos fazer uma referência a ele à cãibra, né? Por isso que é bom comer banana, que evita a cãibra. Então, a banana é rica em potássio, justamente porque ajuda na contração celular. O cálcio. Então, nós temos o cálcio sob duas formas no organismo: dissolvido em água e insolúvel. Vou falar primeiro do insolúvel, que é o que está fazendo parte dos ossos, né? Quando ocorre falta de cálcio no organismo, isso principalmente aqui na infância, que é quando tem formação dos ossos, né? E acontece um problema chamado raquitismo. Então, aqui, ó, eu tenho os ossos normais, né? E aqui eu tenho os ossos que foram formados ou mal formados, né? Por conta da falta de cálcio. A gente pode ver que aqui o ossinho ele tá tortinho, né? E aqui na cabeça do fêmur tá cheio de buraquinho.
é um osso fraco. É isso que é raquitismo. São ossos tortos e fracos, causados pela falta de cálcio. Já na fase adulta, pode acontecer perda de cálcio. Isso acontece muito nos idosos, principalmente sexo feminino, né, por conta das questões hormonais, né? E as mulheres, elas vão perdendo cálcio. Nessa de perder cálcio, vão formando buracos nos ossos. Isso chama osteoporose. Então, ó, percebam, a osteoporose não é causada pela falta do cálcio na alimentação, como é o raquitismo. A osteoporose, ela ocorre pela perda do cálcio nos ossos, tá? Isso por conta da idade, por conta de fatores hormonais. Tem tratamento? Tratamento não, mas você pode tentar estabilizar o processo, tomando cálcio e vitamina D. Esse processo ele tende a ficar estável e não progride. Né? Então, se a mulher descobre ainda na fase da osteopenia, que é quando está nesse caso aqui, né? Dá para ver que tem um pouquinho mais de buraquinho, né? Ela consegue tentar segurar aqui e não avançar para uma osteoporose. Raquitismo tem tratamento? Se for na infância, sim, tá? Se for já com o organismo pronto, os ossos já cresceram o suficiente, aí já não tem mais, tá? Agora, o cálcio na forma insolúvel. Nós vamos encontrar o cálcio na forma insolúvel, auxiliando no movimento muscular, na contração muscular. Então, aqui a gente consegue ver a quitina, que é a vermelhinha, deslizando pela miosina. Então, para que isso aconteça, eu preciso da presença de íons cálcio. E um outro fator é a da coagulação. Se vocês clicarem em cima do nome coagulação, vai abrir um videozinho, e nesse videozinho mostra, né, como que acontece a coagulação. Então, a coagulação, ela acontece assim em escalas, né? Então, primeiro acontece dos vasos sanguíneos ficarem como se fossem retraídos, para que não ocorra muita perda de sangue. Depois as plaquetas, que são essas branquinhas, elas vão fechando o buraquinho. E aí vem uma proteína chamada trombina. E é justamente a trombina que precisa da ajuda do cálcio. Essa trombina, ela entra no processo de coagulação, ajudando algumas proteínas a formarem o coágulo, ok? E onde entra o cálcio nisso? Então, o cálcio vai transformar a protrombina, que é uma proteína que não funciona, uma proteína inativa, produzida pelas plaquetas, tá? Vai transformar ela numa trombina, que é uma proteína ativa, que vai entrar nesse coágulo, né, para conseguir fechar esse coágulo, né? Até parece uma linha costurando aí. São proteínas que acabam formando esse coágulo com a ajuda da trombina. Ferro, esse aqui grifa aí, porque o ferro é bem importante, ele ajuda na formação da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína de cor vermelha, responsável por transportar oxigênio e gás carbônico, e ela fica dentro dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias. A pessoa que tem deficiência de hemoglobina não consegue fazer hemácia, e aí ela desenvolve anemia. Então, a anemia é uma deficiência dos glóbulos vermelhos. Esta anemia, no caso, é por falta de nutrição, é por falta de ferro. Então, a gente vai chamar de anemia ferropriva, tratável, né? Toma sais de ferro e essa anemia ela é curada. Diferente de algumas anemias de caráter genético, ok? Por isso que a anemia sempre tem que ter o segundo nome, tá bom? Para indicar qual é o fator que causa essa anemia. Flúor. Flúor ajuda na proteção da dentina, para que não ocorra cárie.
Percebam que não é a falta de flúor que causa cárie, ok? O que causa cárie é a falta da higiene. O passar flúor nos dentes é só para criar uma camada de proteção maior para a dentina. O iodo não tem na apostila, por favor anota. O iodo, ele ajuda a tireoide, que é essa glândula que fica aqui na região do pescoço, a produzir os seus hormônios, T3 e T4. Quando a pessoa está com deficiência de iodo, a tireoide não consegue produzir os seus hormônios e aí ela incha, causando o que a gente chama de bócio. A gente consegue ver aqui na imagem da mulher, né? Então, a tireoide fica inchada e causa bócio. Quando nós descobrimos, né, que o fator aí era nutricional e era o iodo, que é presente nos frutos do mar e peixes de água salgada, foi colocado por lei, né, o iodo no sal de cozinha. Então, o sal de cozinha que nós temos hoje, ele é iodado. Hoje é muito difícil a gente encontrar pessoas com bócio. Ainda existe, mas é bem difícil, bem raro. Esses aqui eu coloquei para vocês, meio que para complementar. A gente vai comentar aí de alguns deles ao longo desse ano. Né? Só o zinco que eu coloquei, porque agora a gente está tentando melhorar a nossa imunidade, né? Então, zinco, vitamina C, vitamina D, tem ajudado bastante aí a aumentar a imunidade. Os demais, nós vamos citar ainda ao longo das aulas, ao longo desse ano. Aqui eu coloquei algumas interações, né? Então, por exemplo, por que é legal comer feijoada e depois chupar uma laranja, né? Porque a vitamina C ajuda a absorver ferro que tem na carne, no feijão, tá? Então, eu coloquei aqui algumas interações mais por curiosidade para vocês, ok? Isso não será cobrado de vocês em prova e também no vestibular, não será cobrado, não. Para encerrar, temos esses exercícios extras que na próxima aula eu vou corrigir com vocês. E até mais!